Olá, hoje nós vamos falar sobre a estrutura da educação no município de Cuiabá. O que está sendo feito, o que existe de estrutura para creches, para as escolas, segurança nas escolas que ainda preocupa, como é que estão os cuidadores de alunos com deficiência e vamos falar de concurso também. Então a nossa convidada de hoje é a secretária municipal de educação de Cuiabá, Edilene Machado. Secretária, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Tudo bem, Lídice? Obrigada a você pelo convite. Estamos aqui à disposição. Bom, vamos iniciar. Eu queria já iniciar falando da questão de obras nas escolas, né? Vocês fizeram aí recentemente algumas reformas. Como é que está hoje essa questão no município? Então, eu vou pontuar um pouquinho desse segundo mandato. Nós entregamos no sábado uma escola do campo, ficou lindíssima, tem um antes e depois aí na mídia, né? Foi a 22ª unidade. Por que a gente fala unidade? Porque a gente atende tantas crianças de creche, que não são escola, e as escolas, né? E também nós temos no prédio, nós, por exemplo, inauguramos esse ano, Lídice, o espaço do servidor. É uma demanda muito exigida no pós-pandemia para dar apoio para os nossos servidores. Então, foi a unidade que também foi entregue, né? Então, foram aí 22 unidades, temos aí em obra 17 unidades, acredito que até o final do ano, até o meado do ano que vem, a gente entrega, né? Então, assim, o trabalho dessa gestão nesse segundo mandato, o investimento na educação está sendo bastante em obras, por quê? Porque a gente já está quase consolidada a parte pedagógica, que é a parte que eu falo que é o coração da educação, né? Tudo que a gente faz na educação é pensando na qualidade do processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes, né? Então, a infraestrutura ajuda, tudo que vem, todos os projetos, tudo é pensado para isso. Então, nós estamos aí inauguramos 22, estamos com 17 em obras. Uma das questões que preocupou muito a comunidade escolar, né, que aconteceu em outros estados, os ataques às escolas, com pessoas feridas, crianças, pessoas que acabaram morrendo, e a segurança nas escolas voltou à temática, né? Como é que é hoje a segurança nas escolas municipais aqui em Então, Cuiabá? nós temos um decreto, né, editado pelo prefeito, onde são vários fatores vários itens que a gente coloca lá para a segurança, para manter, né, a questão da segurança. A segurança, na realidade, é até interessante voltar por que esses fatos acontecem. A gente, enquanto professora, né, eu tenho lá 39 anos de rede, então nós tivemos a pandemia da coronavírus. Hoje nós temos a pandemia das emoções. Aliás, a pandemia das emoções, Lídice, ela vem ali há muito tempo. Isso é muito presente para nós que somos profissionais da educação e que o professor que está lá numa sala com 30 alunos, isso fica muito claro, né? A gente vê aí os ataques virtuais, né? Então agora chegou nesses episódios dos ataques físicos. Então nós temos um decreto onde o primeiro passo, colocar vigilância eletrônica em todas as unidades. Nós estamos terminando as instalações, nós estamos transferindo os nossos vigilantes que ficavam à noite para o dia, para ajudar ainda mais esse cuidado, abrir o portão, saber quem vai, quem não vai, que o vigilante ficando todos os dias, ele sabe quem é o pai que está levando e buscando a criança no portão da escola, né? Então a gente precisa muito desse cuidado. Fizemos também uma adesão junto com a SORP, que é a adesão da Secretaria Estadual de Segurança, sobre aquelas câmeras que nós vamos colocar ao lado externo da unidade, né? Aquela câmera inteligente, né? Que é uma parceria que nós estamos fazendo aí com o Estado. Então, assim, e dentro, para entrar na unidade, ainda, qualquer pessoa que vai visitar a unidade precisa de agendar. Né? Às vezes algumas pessoas ficam meio se sentindo mal quando uma diretora barra no portão, mas é uma forma de manter a segurança. Tem unidade aí que tem 1.000 estudantes por período. Nós temos unidades de creche com crianças muito pequenas. Hoje a nossa rede, nós contemplamos famílias de todos os níveis. Nós temos filhos de promotores, de juízes, né? Como nós temos de todos. Então, assim, não por eles, mas por todos os nossos estudantes. Nós temos que cuidar do nosso maior patrimônio, como o prefeito sempre fala, que são as nossas crianças. Então, a gente se preocupa muito. Um dos pontos
vai na unidade do município, ligue antes e faz agenda. Isso é primordial, senão não tem acesso à unidade. Até porque teve ataques em que foi ex-aluno que entrou na escola, né, e foi agredir professora, né? Então, como é que é a lida, digamos, né, com as famílias? Porque a senhora falou da pandemia das emoções e a gente percebe, assim, que as famílias estão também bastante, não só as crianças são reflexos, né? Até pela sua experiência. Como é que a escola as escolas têm conseguido trazer aí essas famílias? Porque muitas vezes os pais estão adoecidos, os pais estão sobrecarregados e a criança fica muito à mercê da escola para ser educada, né? E essa parceria, como é que é hoje esse trabalho nas escolas, secretária? Nós fazemos vários trabalhos, mas o que a gente tem um ápice assim, bem maior, nós fizemos o Sem Plateia Não Tem Bullying. É um programa que a gente começou lá antes da pandemia e agora nós retornamos ele com muito mais força. E dentro de todos esses processos, dentro das etapas que ele tem uma etapa que é com a família. Então a família vem para a unidade, a gente discute, mostra os problemas, né? E fala um pouquinho das emoções. Porque hoje, Lindsay, os pais às vezes saem cedo para trabalhar, o filho está dormindo. Ele volta, o filho está dormindo. Principalmente daquela comunidade mais vulnerável, mais pobre realmente. Que ele precisa de sair cedo e chega tarde. Então o pai às vezes tem um contato com o filho sábado à tarde ou domingo. E aí ele está tão cansado, e os pais, né, a mãe, está tão cansada, tem seus afazeres e não dá atenção. As crianças precisam de atenção. As crianças precisam ser ouvidas, né? A gente precisa de ouvir, a gente precisa de manter esse diálogo com os filhos. Por quê? Porque é ali que o filho vai falar se ele está sendo provocado pelo bullying, né? O que está acontecendo na vida dele. Só que a criança só fala para o pai se ela confia no pai. Se ela não confiar no pai, ela não vai falar. Se o pai, todas as vezes que a criança for falar com ele tratar com a criança, não, daqui a pouco eu falo com você, agora eu não posso, estou ocupado. Então, o que acontece? A criança vai se retraindo e ela vai sendo levada para o mundo, né? Então, ela acaba saindo do ambiente familiar. E a escola tem um papel muito importante. Nós temos trabalhado muito com os nossos profissionais, todos, não só professores, todos os nossos profissionais passam por essas formações. Porque, assim, o mais difícil de todo esse processo é fazer as intervenções, principalmente no momento que está ocorrendo o bullying. Então, se você não fizer a intervenção correta, né, como moderador do processo, você acaba levando para uma piora. Porque a gente fala sem plateia não tem bullying, por quê? Porque a gente tem a pessoa que está sendo a vítima, né? Essa é a pessoa que mais sofre, mas também a pessoa que pratica o bullying, ela também é sofrida, porque com certeza essa criança ela passa por isso na escola, no ambiente familiar, na rua, porque às vezes essa criança fica o dia inteiro só, então ela sofre isso na rua, né? Então não é só a vítima que a gente acolhe também a pessoa que pratica o bullying, a criança que pratica o bullying. Mas a família é muito importante. Nós temos feito várias reuniões. No começo do ano, a gente já faz, esse ano nós já mudamos toda a estrutura. Por quê? Porque a gente faz a aula inaugural. Isso é um processo antigo na rede. Agora não, esse ano nós começamos, a escola também faz a sua aula inaugural. Por que é importante esse processo? Porque a escola vai apresentar para os pais o regimento interno, como que funciona, que hora que é o intervalo, como que é feita a alimentação, a hora de entrada, a hora de saída, ou quando a criança não pode vir, que hoje nós temos um projeto chamado Quem Falta Faz Falta, que a gente monitora, sim, a vida desse aluno, então como que ele tem que justificar. Então a gente apresenta, o diretor e o coordenador apresenta a unidade escolar para os pais, né? E ali tira as dúvidas. Então é um momento muito importante. Nós temos feito esse trabalho de trazer realmente a família para a unidade, que isso impacta em tudo, inclusive no processo de ensino-aprendizagem. Pós-pandemia, 1 ano e 7 meses a criança com a atividade virtual, esse momento a gente tem que trabalhar muito retomada de conteúdos e é fundamental a participação da família nisso tudo, senão a gente não consegue o sucesso do estudante.
Imagino que para recuperar 2 anos de pandemia vai levar aí muito, dobro ou triplo de tempo, né, para que tudo se equilibre, né, porque aí não é só o conhecimento, mas a estrutura familiar, emocional de cada um. Uma outra preocupação, secretária, em relação aos cuidadores dos alunos com deficiência, né, é um direito aí. Essas crianças precisam estar nas escolas, as escolas precisam estar preparadas, inclusive com as equipes. Como é que está hoje? Todas as escolas têm cuidadores? E como é que funciona, inclusive? Até porque, assim, eu conheço pessoas que a escola recusou e ela foi e denunciou, né? Porque a escola não quis matricular a criança por ser uma criança que tinha um autismo e não tinha cuidador. Isso já foi no ano passado, claro, mas assim, é uma situação que ela buscou, até às vezes nem chega na secretaria esse tipo de situação, né? Então, assim, como hoje funciona, tem essa estrutura e se houver algum tipo de recusa, como é que a pessoa deve fazer? Na realidade não pode ter recusa. Uhum. A escola pública tem que atender todas as crianças, porém a gente tem uma lei, né? E a gente se resguarda muito, a gente conversa muito com o Ministério Público. Cada sala de aula pode ter no máximo 2 crianças deficientes, né? Então, assim, a gente faz esse trabalho. As CADs, todas elas, assim, a criança foi matriculada esse ano. Para o ano que vem, se ela já precisa de CAD, ela não precisa, vai continuar. Essa criança continua com a CAD, né? E as crianças, quando o pai vai matricular, que não tem CAD, que é a primeira vez, a criança tem o laudo, precisa de ter o laudo, precisa de passar pela nossa equipe, porque às vezes tem um laudo médico, mas a criança tem autonomia. Porque qual que é o papel da CAD? A CAD, ela não é uma monitora do processo de ensino-aprendizagem. Ela é uma monitora para cuidar dessa falta de autonomia que a criança tem. Na ida ao banheiro, na alimentação, da condução dentro da unidade mesmo, né? Então, esse é o papel da CAD. Existem muitos pais que confundem ainda o papel da CAD. Então, o papel da CAD é só facilitar a autonomia da criança. É esse o papel. Então, nós temos sim, né? Hoje nós estamos com a empresa que atende a gente. Por que nós fizemos a opção da empresa e que alguns órgãos fiscalizadores ainda não conseguem entender? Por quê? Porque nós temos o nosso processo que é seletivo. Então, seletivo eu faço a seleção esse ano você pode passar. O ano que vem você não passa, né? E aí você está cuidando de uma criança autista. A criança autista, ela tem um tempo maior para se adaptar. Às vezes tem criança que não consegue se adaptar e você tem que ir trocando. No seletivo, esse processo é muito demorado, né? Então, assim, por que nós fizemos? Ouvindo as mães, a gente queria que a criança, principalmente a cuidadora da criança com autismo, continuasse de um ano para o outro. E aí, por isso, a gente fez a opção. Então, hoje a gente já tem essa estabilidade, né? E a gente consegue atender. Nós começamos aí o ano com a demanda de 1.400 estudantes deficientes. Hoje nós já estamos quase com 2.000 estudantes, né? Nem todos os estudantes deficientes precisam das cuidadoras. Por isso que a gente tem a nossa equipe, que é uma equipe multiprofissional, né, que faz essa avaliação, mesmo a criança tendo laudo. Por quê? Porque às vezes pode ser uma CAD para atender 2 crianças, né? E aí a gente faz esse compartilhamento. Então, a gente tem um processo, é inovador. Eu, assim, fico muito orgulhosa porque Cuiabá avançou muito nesse processo, né? Cuiabá começou lá no início dos anos 80 nesse processo. É novo. A inclusão é muito nova. Nós estamos aí, Lindsay, desde a década de 30, tentando alfabetizar nossos estudantes. Nós não criamos ainda estrutura, o Brasil não tem, isso não é Cuiabá, é o Brasil, não tem essa estrutura ainda, né, que a gente já deveria, todas as crianças, quando chegasse no 2º ano, teria que ser alfabetizado. Isso é um direito que a gente precisava ter consolidado na esfera já, porém a gente não consegue. E imagina uma inclusão onde as academias não formam o profissional, não se toca nesse assunto. Quando o profissional chega na rede, nós temos que fazer a formação. Então, é tudo muito complexo. Porém, Cuiabá tem sido destaque. Nós participamos de um grupo de secretários das capitais
e todas as experiências que a gente tem, muitas capitais estão usando, né? E eu fico orgulhosa da gente ser referência, né? Então, assim, nesse quesito, a gente está muito bem avançado, graças a Deus. Uhum. Bom, nós recebemos recentemente, a gente tem recebido, né, constantemente autoridades, vereadores, deputados, e tem, ultimamente, alguns vereadores trouxeram aí a questão da demanda das creches em Cuiabá, né? Não me recordo agora qual deles que, inclusive, afirmou que o número de vagas que existe em Cuiabá está aquém do que é até exigido legalmente. Como é que está essa questão das creches aí, secretária? Olha, eu não sei qual é o vereador, mas eu até me coloco à disposição. Depois dar porque eu tenho que ouvir as entrevistas todas que eu fiz para passar para a senhora, mas a gente pode, inclusive, passar essa informação. Ok. Eu até gostaria de esclarecer para esse vereador. Nós temos realmente um número... o Brasil, em nenhuma capital, em nenhum município, atende 100%. Os municípios que atendem, o que ultrapassa a meta, que é a meta do plano municipal, que é o plano nacional, é até 2024, 50% do atendimento de criança em idade de creche. Né? Cuiabá, nós criamos um indicador que a gente sabe o pai que quer encaminhar a criança para a creche. Porque se você tem um filho de 1 ano, mas você não vai para a creche. Então, você consta no dado do IBGE, porém você não conta no dado da criança, dos pais que querem encaminhar para a creche. Né? Então nós utilizamos a matrícula web. Todos os pais que procuram a matrícula em creche, então a gente fez essa consolidação de dados. Então hoje, com esse número do pai que realmente precisa, nós já ultrapassamos 70%. Né? Inclusive, pai, mãe, você que está ouvindo, dia 3 e 4, nós estaremos abrindo a matrícula do maior SEIC da história de Cuiabá, né, que é o SEIC lá do Voluntários da Pátria, lá no Pedra 90, naquela região, e vai atender 340 estudantes. Né? Então, já estou colocando, a matéria já está no site, já fica atento para fazer a sua matrícula. E a gente tem conversado muito com o Ministério Público, porque eles são um dos órgãos que cobra essa questão. E a gente Cuiabá está dentro do padrão, né? Eu acredito que nós já ultrapassamos a meta estabelecida dentro do plano municipal. É 50%. Né? E estamos aí muito mais, né? Ah, sim. Justamente acho que foi isso uma das coisas que ele afirmou, não tem 100%, tem que ser 100%, né? Então, eu acho que talvez essa informação tenha faltado, né? Os 100% é até 2020? Não, 50%. É por isso que eu estou falando. A Secretaria está à disposição para esclarecer, porque dentro do plano nacional, plano estadual e o plano municipal, até 2024, final de 2024, atender 50%. Agora sim, Cuiabá tem um diferencial, porque os estudantes de 0 a 3 anos e 11 meses, eles ficam o dia inteiro, em período integral. Ele chega de manhã e sai das 6 às 18, porque é o período que o pai e a mãe estão trabalhando. E a maioria dos demais municípios, demais capitais, atendem só meio período, como o estudante do ensino fundamental. Né? Então, tem esse diferencial. Né? Tanto é que Cuiabá vai aí sediar o encontro do Tempo Integral, né, que é um programa do governo federal da região Centro-Oeste. E na grande maioria os pais trabalham o dia todo e precisam dessa estrutura. Sobre projetos futuros, secretária, o que que tem aí previsto ainda para esse ano? Nós temos ainda 6 meses, né? Então, como eu já disse, nós vamos sediar aqui o encontro das escolas de tempo integral, que vai ser 3 e 4 agora de agosto. É um evento do governo federal, onde Cuiabá foi convidado para, além de sediar, ajudar na escrita do programa, né? Por quê? Porque Cuiabá hoje ele já tem, com recurso próprio, 10 unidades que tem o projeto de tempo integral. Nós temos uma escola que é de tempo integral do ensino fundamental, que a criança também chega das 7 às 17, né? E nós temos as 2 unidades cívico-militares, que também tem o contraturno. Então, na realidade, nós temos 13 unidades com recurso próprio que toca aí. E pelo trabalho que a gente vem fazendo. Então, Cuiabá é referência. Nós temos também, no dia 5 de agosto agora, nós vamos abrir o mês das infâncias. Agosto é o mês das infâncias. Então, assim, teremos vários eventos. Nós vamos abrir no dia 5, teremos uma programação extensa durante o mês e vamos encerrar dia 25 e 26 de agosto, né?
E isso tudo vai se consolidar no material que será impresso, que é um livro. Hoje Cuiabá universaliza tudo o que faz. A unidade que trabalha lá no Pedra 90 tem o mesmo padrão da unidade que trabalha aqui na região central. Por quê? Porque a gente fala em universalização de conhecimento e de direito dos nossos estudantes. Isso é muito importante, né? E aí a gente tem um programa que chama Rotina Universalizada. E é isso que dá todo esse toque, né? Então a criança, desde o bebezinho, ele chega, né, do berçário, ele chega, as cuidadoras já sabem o que vai ter com ele, as nossas TDIs, né? Então tem toda a programação. Isso é a nível geral, é na rede inteira. E em agosto também nós vamos ter a primeira entrega dos óculos do programa Enxergar é Humanizar, né? Nós conseguimos aí há 2 anos de processo de licitação para fazer a aquisição. Nós temos 3.500 óculos com consultas. Então o que nós estamos fazendo? Selecionando primeiro aquelas crianças que o professor já detectou, que sabe que ele tem deficiência, então essas crianças serão as prioritárias, elas já estão passando pelas consultas. E depois nós vamos fazer uma triagem em todas as nossas unidades escolares, não a unidade de creche, a unidade escolar, porque a criança está no processo de ensino-aprendizagem, ela precisa, né, às vezes o pai não detecta, e a escola detecta essa deficiência. Então é um programa muito bacana. Esse ano também nós vamos passar por 3 avaliações. Nós vamos passar pela do SAEB, né, que é a Prova Brasil, nós vamos passar pelo Alfabetize MT, Avalie MT, desculpa, e nós vamos passar pela Prova Cuiabá. Então o foco é alfabetização, formação dos profissionais. Por quê? Porque nós precisamos melhorar os nossos índices ainda mais, porque a gente vem crescendo ainda mais. Para isso a gente tem que formar os professores. Então a formação continuada vai ser muito acesa. E como todo ano tem, nós temos o nosso CQC, que é uma gincana dos nossos profissionais, né? É um momento que a gente ali reúne os profissionais, tem as competições, que é mais a brincadeira do que a competição, então precisa disso. Quando eu falei lá no início dessa questão que nós estamos na pandemia das emoções, isso precisa muito, isso precisa em todo o ambiente, né? E aí até gostaria, e fica aqui a deixa, para vocês visitarem, se puder, o nosso Espaço do Servidor, onde a gente faz um trabalho fantástico. Tá joia. E assim, como a gente anunciou no início da entrevista, e até faz parte, né, do que a senhora está falando aí, o concurso público, né? Como é que está hoje? Foram chamados já todos os aprovados? Eles já assumiram? Eu queria que a senhora situasse aí, porque tem o pessoal que fica acompanhando sempre, né? Como é que ficou e se tem algo previsto ainda também pela frente em relação a isso? Então, em relação ao concurso, todos os que foram aprovados, nós já zeramos as bancas, né? Inclusive isso o ano passado. Ele encerraria o ano passado e o prefeito Emanuel Pinheiro prorrogou ele. Então ele tem a validade para mais 2 anos. Nós temos aquelas pessoas que estão classificadas. Porém, nós estamos fazendo o estudo, a nota de corte ficou muito abaixo do 50%. Então, a gente está fazendo o estudo para ver como que a gente vai fazer esse chamamento, porque a gente já tem que estar preparado o chamamento com a formação continuada, né? Ainda mais quando a nota de corte está muito abaixo. Mas nós temos sim, nós temos a previsão de organizar esse chamamento agora no 2º semestre, para que no início do ano que vem a gente já inicia com profissionais já do concurso, ainda do concurso. Tá ok, muito obrigada novamente. Obrigada a vocês, estamos à disposição. Tá joia. Gente, nós ouvimos a secretária municipal de Educação de Cuiabá, Edilene Machado. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.